Hoje a gente vai ter a apresentação de um artigo sobre terapia fotodinâmica por dois fótons pelo Leandro Zuccoloto. Vai lá, Leandro. Beleza, então boa tarde a todos. O que eu vou apresentar aqui, pessoal, é esse artigo aqui, esse trabalho da Advanced Materials de 2017. Ele é relacionado aqui à elaboração, à síntese, à caracterização de um fotossensibilizador que é ativado por dois fótons para ser utilizado em terapia fotodinâmica aqui, né? E além disso, ele apresenta algumas características de emissão induzida por agregação. Então, basicamente, a ideia da apresentação, né, é mostrar algumas coisas relacionadas a esse trabalho que a gente faz aqui no grupo e algumas outras coisas que a gente não faz, mas como se fosse os passos futuros aqui do pessoal que trabalha com molécula orgânica, né? Então, basicamente, o que a gente vê aqui no grupo e está relacionado com esse trabalho é a absorção de dois fótons, né, as aplicações de absorção de dois fótons. A gente já trabalhou também com moléculas que podem ser utilizadas como fotossensibilizadores. Vou falar aqui dos fenômenos de absorção de dois fótons e da emissão induzida por agregação. Vou falar, e o trabalho também tem isso, né, da importância da elaboração e da síntese de moléculas orgânicas frente a uma possível aplicação e a caracterização óptica. Isso aqui a gente vê no grupo. O que a gente não vê, basicamente, que eu tinha falado, é os passos futuros, né? Então, os testes in vitro, os testes em vivo, e, além disso, falar da importância de você desenvolver sondas fluorescentes, porque em cada um desses testes aqui, pelo menos uma sonda fluorescente foi utilizada. Beleza. Então, o trabalho aqui eu vou apresentar pode ser dividido mais ou menos assim, né? Então, eu vou falar de uma introdução, falar da terapia por dois fótons, da emissão induzida por agregação, da síntese, da estratégia que eles seguiram para sintetizar o fotossensibilizador, das propriedades ópticas, da habilidade de gerar oxigênio singleto, que é um fundamento aqui de um fotossensibilizador, da biocompatibilidade e da fototoxicidade celular. Aí aqui, o desenvolvimento da apoptose e da necrose frente ao tratamento do PDT, da terapia fotodinâmica, os testes em vivo e a conclusão. Então, começando aí pela introdução, né? PDT, que é a terapia fotodinâmica, é um tratamento que usa um fotossensibilizador, que ele é capaz de produzir esse Reactive Oxygen Species aqui, né, que é o ROS, que é o oxigênio singleto, e através desse oxigênio singleto, é possível destruir ou causar dano a um tecido ou uma célula. Então, basicamente, é esse esquema aqui, né? Então, tem o fotossensibilizador, está no estado fundamental, ele pode ser ativado via absorção de um ou dois fótons, né? E passa para um estado excitado. Quando ele está no estado excitado singleto S1, ele pode sofrer cruzamento entre sistema e popular o primeiro estado excitado tripleto aqui. E aí, quando ele está aqui no estado tripleto, ele pode entrar em contato com o oxigênio molecular, que também está nesse estado tripleto, transferir energia para esse oxigênio molecular, tripleto, e transformar ele em oxigênio singleto, que é a forma reativa. Aí tem alguns tipos de terapia fotodinâmica, o mais comum aqui é o tipo 2, que ele utiliza esse oxigênio singleto para oxidar, para causar dano a uma célula ou um tecido. Então, esse é o princípio básico da PDT, do fotossensibilizador, né? Então, o PDT é um tratamento promissor porque ele apresenta mínima invasão e baixa toxicidade. Então, ele tem alto potencial de ser empregado, né, em aplicações clínicas ou médicas. Só que ele tem algumas limitações. Por exemplo, a maioria dos fotossensibilizadores, eles são ativados aqui na região do ultravioleta visível, que é uma região aqui mais ou menos mostrada aqui nessa parte da figura aqui, que a gente vê que a penetrabilidade no feixe, por exemplo, num tecido na pele, é baixa. Então, para você tratar cânceres de pele com PDT, há essa limitação, né? O ideal seria você utilizar aqui comprimentos de onda mais para a região do infravermelho, porque você consegue penetrar mais e ter uma penetrabilidade maior, então tratar o câncer de pele com mais profundidade, vamos dizer assim. Beleza, só que isso tem uma solução, só que essa limitação tem uma solução. Você pode utilizar dois fótons, terapia fotodinâmica por dois fótons. Que a ideia é você pegar dois fótons lá do infravermelho, onde tem maior penetrabilidade, e utilizar para você ativar o seu fotossensibilizador. E isso aqui possibilita algumas coisas, né? Por exemplo, então é possível ter maior seleção espacial, que é uma característica da absorção de dois fótons, e maior penetrabilidade, como eu já tinha falado. E isso resulta
uma vantagem também, que é você conseguir tratar áreas menores sem você causar dano a tecidos que estão ao redor, né? Isso aqui já tem sido feito, por exemplo, nesse trabalho aqui de 2008, o pessoal sintetizou, elaborou aqui esse fotossensibilizador aqui, que são duas porfirinas ligadas por duas ligações triplas, porfirina de zinco, né? Caracterizaram elas, viram que elas têm magnitude de seção de choque aqui de 2 a 3 vezes maior do que fotossensibilizadores já utilizados clinicamente. E a ideia deles foi mostrar que eles conseguiam, então, fechar uma veia de 40 micrômetros, uma artéria, aliás, de 40 micrômetros sem causar dano a uma outra veia. Então, nessa imagem aqui do meio, né, nessa coluna, a gente vê que tem uma veinha aqui, 40 micrômetros, e uma veiona maior, aliás, uma artéria. A ideia deles foi fechar essa veia menor sem causar dano, como está mostrado aqui, ó, sem causar dano a maior. Certo? Beleza, então essa é a terapia fotodinâmica por 2 fótons e as vantagens dela, né? Só que até a terapia fotodinâmica por 2 fótons tem as limitações. Por exemplo, a maioria desses fotossensibilizadores aí derivados de porfirina, ftalocianina, corróis, eles podem agregar um tipo de agregação que causa o quente de fluorescência. Daí eles falam que esse quente de fluorescência reduz a eficiência do PDT, certo? Então eles não querem que esses derivados aqui agregam e causem o quente da fluorescência. Então, a ideia é você usar o efeito contrário, oposto à agregação que causa quente, que é a emissão induzida por agregação. Beleza. Como é que é? O que é isso aqui? O que é a emissão induzida por agregação, né? A ideia é que moléculas que apresentam esse fenômeno, elas têm esses tipos aqui, por exemplo, o TPE, né, que é uma molécula que é sabido que apresenta esse efeito aqui, tem essas estruturas que apresentam esses rotores, ou seja, né, são fáceis de apresentar movimentos intramoleculares. Então, por exemplo, aqui, isso aqui pode rotacionar, pode vibrar, o que causa altos decaimentos não radiativos, né? Então, quando uma molécula desse tipo aqui está numa solução, sem estar agregada, a ideia é que o decaimento não radiativo dela é alto e a fluorescência é baixa. Só que quando elas agregam, pode ocorrer certos tipos de empilhamento aí, de agregação de empilhamentos, que restringem esses movimentos moleculares, né? Ou seja, eles restringem o decaimento não radiativo e aumentam, então, a taxa de decaimento radiativa que está ligada com a fluorescência. Então, quando ela está no estado agregado, a fluorescência é aumentada. Por exemplo, nesse trabalho aqui, eles fizeram um teste com essas duas moléculas, o TPE, que é sabido que apresenta esse fenômeno, e o TPE-TM, que não apresenta. A ideia foi ver na fluorescência, né, dessas duas moléculas, a emissão de fluorescência, e quando elas estão no estado agregado, é ver o quanto que é aumentado a fluorescência. No TPE, a gente vê que quando ela está no estado agregado, a fluorescência aumenta abruptamente. Enquanto aqui para TPE-TM11, a fluorescência acima tem constante. Beleza. Mas como que eles veem isso, né? Como eles fazem o teste de emissão induzida por agregação? Geralmente eles usam 2 solventes, um rico e um pobre, e vão variando a proporção dos solventes e vão vendo qual é o tipo de agregação que a molécula apresenta. Então, aqui eles utilizaram perileno, que apresenta agregação que causa quenting, né? Foram variando a proporção de água aqui, e eles viram que quando chegou 80% aqui de água, a molécula agrega e a fluorescência é quenchada, diminuída, né? No outro caso aqui, dessa molécula aqui que apresenta emissão induzida por agregação, eles foram variando também a proporção aqui dos 2 solventes, e quando a molécula está agregada, que é 80% de água aqui, a fluorescência estoura. Então, essa é a ideia, usar esse fenômeno para evitar a agregação que causa quenting, que reduz a eficiência quântica do PDT. Eficiência quântica, a eficiência da PDT. Certo? Então, beleza. Então, tendo isso aí em vista, esses efeitos, as vantagens e as desvantagens, agora eu vou falar da síntese, o que eles estavam pensando para... Qual estratégia eles seguiram para sintetizar o fotossensibilizador. Então, beleza, só retomando. Então, eles queriam alta seção de choque de absorção de 2 fótons, eles queriam considerável efetividade de geração de oxigênio singleto, né, porque esse aqui é o princípio básico do fotossensibilizador, e eles queriam também a emissão induzida por agregação. Então, qual que é uma possível estratégia que eles poderiam ter seguido? É introduzir íons pesados no interior de macrociclos. Por exemplo, lá naquele trabalho que eu falei, lá, aquele exemplo do comecinho, tinham as moléculas de ftalocianina, né, com zinco no meio. Porque esses íons de zinco, cobre, cobalto, platina, é sabido que isso aqui aumenta
o cruzamento entre sistemas. Então, você pode ter maior geração de oxigênio singleto. Só que eles falam que esses íons, não é muito bom você ter esses íons pesados no seu corpo, porque pode gerar o que eles chamam aqui de dark toxicity. Então, beleza, então eles não seguiram essa estratégia. Outra estratégia que poderia ser seguida, né, é você inserir perifericamente esses tipos de estrutura aqui, doadoras e aceitadoras de elétrons, a uma estrutura principal, porque é sabido que esses tipos de estruturas diminuem a diferença energética entre o singleto e o tripleto, então você pode ter consideráveis geração de oxigênio singleto, e, além disso, quando a gente apresenta aqui, relacionado aqui com moléculas orgânicas, né, as caracterizações óticas que a gente sempre fala que esse tipo de estrutura pode favorecer os efeitos ópticos não lineares. No caso aqui específico, a seção de choque de 2 fótons. Então, pronto. Então, através dessa tática aqui, dessas estruturas, você pode ter maior geração de oxigênio singleto e pode ter altas seções de choque de 2 fótons. Só vai ficar faltando o AIE, a emissão induzida por agregação, né? Mas isso aqui é fácil. Ali atrás o pessoal já sabia, eu falei, né? O pessoal já sabia que o TPE já apresenta essa característica, né? Então pronto, o que eles fizeram foi introduzir aqui o metox, que é uma estrutura aqui, um grupo que apresenta um forte caráter doador de elétrons, e do outro lado do TPE, o dicianovinil, que tem forte caráter aceitador de elétrons. E esse aqui é a estrutura do fotossensibilizador deles, que eles sintetizaram. Só que para eles fazerem as aplicações biológicas, eles tiveram que encapsular essa molécula. Então, eles encapsularam, fizeram ali testes do tamanho, né, das partículas, mais ou menos 40 nanômetros, e aí só passaram a chamar de TTPEDC. Então, esse aqui é o fotossensibilizador que eles estão elaborando. Agora, eu vou falar, então, da parte da caracterização desse fotossensibilizador, né? Então, primeiro aqui das propriedades ópticas. Bom, eles determinaram a absorção de um fóton, que está aqui em vermelho nesse gráfico, vai de 300 a 500 nanômetros mais ou menos. A emissão de fluorescência, que ocorre aqui de 500 até uns 800 nanômetros, com pico em 620, então fluoresce no vermelho. Eles determinaram a eficiência quântica de fluorescência das partículas, que é 16%, e determinaram a seção de choque de absorção de 2 fótons. Está mostrado nesse gráfico aqui, que vai aí de 800 até uns 1000 nanômetros aproximadamente. Aí eles viram que tem um pico aqui, mais ou menos de 800, 850, aqui, que atinge 3.500 GeM. Beleza. Além disso, eles também fizeram na molécula os testes lá para ver se tem emissão induzida por agregação, ou seja, variaram aqui a proporção do solvente rico e pobre, e viram quando chega numa porcentagem de 99 água para 1 de HF, a fluorescência é aumentada aqui, então, resultando, né, demonstrando que a molécula tem mesmo esse efeito de emissão induzida por agregação. Beleza, outro teste que eles fizeram foi ver se a estabilidade dessas partículas, né? Então, basicamente, o que eles fizeram foi ver a intensidade de fluorescência com o passar do tempo aqui, né? Eles viram que a intensidade é muito pouca diminuída, né? Sofre muito pouca alteração com o passar do tempo, mostrando que a estabilidade das partículas é boa. Certo. Agora eu vou falar, então, da habilidade dessas partículas de gerar oxigênio singleto. Então, para isso, eles fizeram 2 testes. O primeiro teste foi em meio aquoso, via absorção de um fóton. Então, eles irradiaram as moléculas, né, de 400 a 700 nanômetros. Aí, eles utilizaram um indicador, que é o nome aqui é ABDA, que ele tem a capacidade de ser consumido, ou seja, ele é consumido quando está na presença do oxigênio singleto. Então, basicamente, o que eles fizeram foi colocar o ABDA na presença das partículas e tirar o espectro do ABDA. Se o espectro está baixando, se a intensidade da absorção está baixando, né? Significa que o ABDA está sendo consumido, mas como ele é consumido só na presença do oxigênio singleto, significa que o fotossensibilizador está gerando oxigênio singleto. Beleza. E aqui está o resultado, né? Com o passar do tempo aqui, eles estão vendo que a absorção está diminuindo. Aí eles pegaram e compararam a eficiência do TTPEDC com um outro fotossensibilizador já comercial utilizado, que é o CE6. E eles viram que o TTPEDC, né, que é o fotossensibilizador deles, tem uma eficiência de geração de oxigênio singleto bem maior do que um já utilizado comercialmente. Beleza.
Mas a ideia aqui é fazer por 2 fótons, né, por exemplo, dentro de uma célula, fazer esse teste de geração de oxigênio singleto dentro de uma célula. Eles fizeram esse teste também, via absorção de 2 fótons. Então, eles incubaram o fotossensibilizador nessas células aqui, né, células HeLa, e irradiaram com laser de efeito segundo em 800 nanômetros. E aqui eles utilizaram uma outra sonda fluorescente, né, uma sonda fluorescente que é esse DCF-DA, que ela possui a propriedade de florescer, ela floresce quando está na presença do oxigênio singleto. Então, beleza. Então, eles aqui tem um grupo controle, que é só a sonda fluorescente, né? E aqui o grupo que eles fizeram os testes, que é a sonda fluorescente mais o fotossensibilizador. E com o passar dos scans aqui, da radiação, da dose de luz, eles estão vendo que essas células estão florescendo, indicando, então, que está sendo gerado o oxigênio singleto, certo? Beleza. Eles também fizeram um teste de fotoestabilidade, que fotoestabilidade é basicamente a capacidade que uma molécula tem de manter suas propriedades ópticas, e compararam com uma outra sonda fluorescente, que é a calceína, que eles falam que tem uma boa fotoestabilidade. E citaram, né, via absorção, citaram com um comprimento de onda de 2 fótons, 800 nanômetros. Então, o que eles fizeram foi o seguinte: incubaram as células HeLa, aqui com TPE-DC e aqui com calceína, e com o passar das doses de luz aqui dos scans, estão vendo a intensidade de fluorescência. Dá para ver no olho aqui que enquanto mais ou menos se mantém constante aqui, né, a intensidade de fluorescência do fotossensibilizador, a da calceína está diminuindo. Aí eles pegaram e plotaram a intensidade relativa, de acordo com os scans aqui, né, e viram, enquanto que a calceína diminui em 65% aproximadamente aí, a intensidade, o fotossensibilizador diminui apenas 25%, né? Mostrando que, então, que a fotoestabilidade do TTP-EDC é alta. Beleza, agora eu vou falar da compatibilidade e da fototoxicidade celular. Bom, a ideia aqui, para ver a viabilidade celular, né, a biocompatibilidade dessas partículas, eles usaram aqui esse ensaio padrão aqui, que é o MTT. Então, o que eles fizeram, eles incubaram células HeLa com TTP-EDC e incubaram com diferentes concentrações e analisaram para diferentes tempos essa viabilidade celular. E o grupo controle aqui, quando a concentração está zero, né, e compararam aqui a viabilidade para cada concentração, para cada tempo, com o grupo controle. E viram que não está sendo, a viabilidade celular não foi consideravelmente alterada, demonstrando, então, que essas partículas têm uma boa compatibilidade. Um outro teste foi falar se a fototoxicidade celular, a fototoxicidade celular na ausência do fotossensibilizador, né? Ou seja, o que eles querem responder é se a irradiação que está causando a fototoxicidade, porque isso é o que eles não querem, né? Eles querem que o efeito fotossensibilizante que cause ali a morte celular, e não a irradiação. Então, beleza. Então, eles usaram de novo a calceína e uma outra sonda fluorescente, que é esse propídio iodide aqui, que é o PI, que ele floresce no vermelho quando na presença de células necróticas. Então, só lembrando, então, que a calceína floresce no verde e ela diz a quantidade, né, capacidade, a montante de células viáveis, e o PI floresce quando presença das células necróticas. Como aqui a intensidade de fluorescência da calceína não está alterando, então há células viáveis e o PI não está florescendo, então não há células necróticas. Então a irradiação não está causando fototoxicidade. Certo. O próximo passo aqui foi ver o desenvolvimento da apoptose e da necrose frente ao tratamento do PDT. Então, o que eles fizeram foi o seguinte: incubaram aqui o TTP-EDC em células HeLa e irradiaram com femtosegundo, 800 nanômetros, e imediatamente depois eles incubaram nas células esse anexin VFITC, que ele é capaz de distinguir as células viáveis das células que estão sofrendo apoptose. Então, o que a gente vê é que, com o passar dos scans aqui, né, o anexin que floresce no verde está florescendo mais, indicando, então, que a célula está sofrendo apoptose em resposta ao PDT, a aplicação da PDT, né. Quanto ao desenvolvimento de necrose, em resposta também a PDT, né, utilizando como fotossensibilizador as partículas aqui, eles incubaram novamente as células HeLa com
com o fotossensibilizador e utilizaram de novo a calceína e o PI. Lembrando que a calceína floresce no verde e ela indica a quantidade de células viáveis, e o PI floresce no vermelho e indica que a quantidade de células que estão sofrendo necrose. Então, com o passar do tempo, dos scans aqui, ó, que é a dose de luz, né, que eles estão incidindo nas células, a gente vê que dentro do quadrado branco, que é onde está sendo feita a terapia fotodinâmica, a quantidade de verde, das células florescendo no verde está diminuindo, então as células viáveis estão diminuindo, e as células vermelhas, as células florescendo no vermelho estão aumentando, indicando que está tendo necrose em resposta ao PDT. Beleza. Feito, então, os testes in vitro, eles partiram para os testes em vivo. Qual que foi a ideia, então, aqui? A ideia é como lá naquele exemplo, aquele artigo que eu tinha falado lá no começo, da Nature, foi fechar, né, a veia de o cérebro de uma cobaia aqui, utilizando, então, esse fotossensibilizador através da PDT aqui, por 2 fótons. Então, o que eles fizeram? Pegaram a cobaia, abriram um buraco na cabeça da cobaia aqui de 1 milímetro, mais ou menos, e vão fazer o tratamento a 200 micrômetros de profundidade. E o que eles quiseram ver é se artérias com 5 micrômetros de resolução podem ser fechadas a uma profundidade aqui de 100 micrômetros. Só lembrando que aquele lá da Nature era 40 micrômetros de resolução. Então, aqui é a resolução menor. Então, beleza. Então, eles incubaram as partículas na cobaia. Aqui, a A e a B são as imagens por fluorescência induzida por 2 fótons. E a C, a D e a E são essas imagens também, só que para diferentes profundidades. E eles falam aqui que até aproximadamente a D, que é 140 micrômetros, tem ainda resolução para ser feita o tratamento da terapia fotodinâmica. Certo? Beleza. Bom, a F e a G, dentro do quadrado branco aqui, é a imagem. A F é o pré-tratamento e a G pós-tratamento. Então, a gente vê aqui, ó, que dentro do quadrado branco pré-tratamento tem uma veinha de 5 micrômetros de resolução a 100 micrômetros de profundidade, em forma de Y aqui, fluorescendo, né? E depois do tratamento, essa veia deixou de florescer, né? Indicando, então, que a PDT foi bem sucedida, nesse caso. Só que para provar mesmo que foi o efeito fotossensibilizante que está causando o fechamento, a costura dessa veia, eles fizeram um outro teste utilizando essas partículas luminescel aqui, né, que é um biomarcador utilizado aí para imagem multifotônica. Então, eles injetaram na cobaia com a mesma concentração e utilizaram os mesmos parâmetros experimentais aqui para fazer o tratamento. Só que isso aqui não é um fotossensibilizador, isso aqui é só uma partícula comercial. Aí, então, e aí mostra o tratamento utilizando essas partículas de luminescel. Aí a gente vê que dentro do quadrado branco aqui, ó, não deixou de florescer a veia, certo? Quando você está usando a luminescel. Então, isso indica que na F e na G, o que está ocorrendo aqui mesmo, esse fechamento da veia, da artéria aqui, é o efeito da PDT, efeito fotossensibilizante, certo? Beleza. Então, como conclusão desse trabalho aqui, eles, só retomando o que eles fizeram, então, né? Bom, eles elaboraram, sintetizaram um fotossensibilizador que pode ser ativado por 2 fótons, pode ser utilizado por 2 fótons. Desculpa. Eles encapsularam, porque para fazer as aplicações biológicas, e fizeram uma caracterização ótica e biológica deles, né? Então, eles viram que essas partículas apresentam altas seções de choque de 2 fótons, tem essas características de emissão induzida por agregação, né? Fizeram testes aí de geração de oxigênio singleto, viram a eficiência que essas partículas têm para gerar oxigênio singleto, viram que essas partículas também têm excelente fotoestabilidade e biocompatibilidade. E aí, eles relatam aqui que foi a primeira vez que a terapia fotodinâmica por 2 fótons foi bem sucedida para fechar, né, essas veias do cérebro, com uma resolução de 5 micrômetros e uma profundidade de 100 micrômetros. Aí, por fim, eles falam que esse estudo, esse trabalho aqui, mostra o grande potencial de desenvolvimento de fotossensibilizadores por 2 fótons e mostra como que a terapia fotodinâmica pode evoluir com o uso desses fotossensibilizadores. E aqui, para fechar, então, a apresentação, né, só relembrar lá que
relacionado a esse trabalho, algumas coisas a gente faz aqui no grupo que está relacionado a esse trabalho, né? As aplicações de 2 fótons, os mecanismos aqui de um fotossensibilizador, os fenômenos ópticos, a elaboração e síntese de materiais frente às possíveis aplicações e a caracterização ótica. E algumas coisas como passo futuro, né? Por exemplo, os testes in vitro, testes in vivo, e, só por fim aqui, mostrar, né, como que é importante você desenvolver sondas fluorescentes, porque nesse caso específico, né, em cada um desses testes, pelo menos uma sonda fluorescente foi utilizada. Certo? Bom, era isso que eu queria falar. Muito obrigado.